Bom dia a todos, bom dia meus amigos, sejam bem-vindos a mais essa transmissão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Só queria pedir, antes da gente iniciar, alguém me desse um retorno sobre a qualidade da transmissão, o áudio. Alguém pode me dizer se está tudo ok? Obrigado. Bom, gente, é sempre um prazer poder colaborar com essa atividade desenvolvida pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Diariamente nós fazemos nessas leituras e reflexões sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, enquanto os nossos amigos chegam para nos acompanhar, aqueles que desejarem, para irem também se harmonizando, podem colocar uma garrafa, um copo com água aí próximo de vocês, que a espiritualidade superior, a espiritualidade amiga irá, com certeza, magnetizar essa água com boas energias, que serão salutares a cada um de nós. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou realizar uma leitura de uma mensagem. Ela se encontra no livro Pão Nosso, é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem de número 137, certo? Ela está denominada Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas, para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhes podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações, onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então, gente, essa mensagem de Emmanuel, dessa valorosa instrução trazida por Jesus, de amarmos os nossos inimigos, ela também está relacionada ao tema que iremos tratar na manhã de hoje, certo? Que é justamente o duelo, Então ele nos alerta sobre essa questão de sempre tentarmos revidar o mal com o mal, e nos pede para trabalharmos essa forma de compreensão, essa mudança de atitudes diante dos ataques e dificuldades que possam surgir. Então, meus amigos,
Mais uma vez, bom dia a todos, sejam bem-vindos aqueles que chegaram depois. Eu me chamo Alan Coach, atuo de forma voluntária nas atividades do La Espírita Casa do Samaritano, certo? E na manhã de hoje, nós iremos tratar do item 14 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item ele é o duelo, né? Ele trata sobre o duelo, né? E foi uma mensagem trazida por Francisco Xavier, que foi um padre jesuíta que viveu no século XVI. Então, ao longo dos dias, né, que antecederam, nós estamos tratando sobre esse tema. Ele contém várias mensagens, né? Vários espíritos se manifestaram sobre ele, trouxeram valorosos ensinamentos, né, ponderações, e Kardec nos trouxe tudo isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vos convido a fazermos uma prece para darmos início, né, à leitura e reflexões da manhã de hoje. Aqueles que desejarem podem fechar os seus olhos, só para ajudar na concentração, não é nenhuma forma de ritual, mas basta apenas que possamos voltar o nosso pensamento a Deus e nos concentrarmos, né, com boas energias e bons pensamentos. Pai de infinita bondade, só queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de aprendizado, por podermos termos acesso a esses valorosos ensinamentos que o Senhor nos deixou. Obrigado, Pai, por sempre nos mostrar o melhor caminho, nos dar as melhores oportunidades. Que tenhamos sabedoria para aproveitá-las, que possamos cada vez mais trabalhar a nossa fé e fortalecê-la através da conduta, do amor e da caridade. Abençoe a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Nos ajuda a superar nossas angústias. Dê-nos paz e harmonia e um dia de tranquilidade. Obrigado, Senhor. Se seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, como já foi dito, né, essa mensagem de hoje se encontra no capítulo 12. O capítulo 12 do Evangelho está denominado justamente Amai os vossos inimigos. Esse ensinamento trazido por Jesus, ele apresentou à humanidade da época, aos apóstolos, no conhecido por todos nós como o Sermão da Montanha, né, que foi justamente o momento em que o Cristo nos trouxe, né, trouxe à humanidade várias orientações sobre a conduta que deveríamos seguir, né, sobre algumas condutas que deveriam ser buscadas por nós enquanto encarnados, né, e espíritos em evolução. E foi também durante esse sermão que o Cristo falou das bem-aventuranças. E uma delas, né, que está relacionada ao tema tratado hoje, é justamente a dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, no qual ele nos coloca a importância de trabalharmos, né, essas duas posturas, esses dois sentimentos dentro de nós, a brandura e a passividade, né, mas não aquela passividade de inércia, mas justamente a tranquilidade e a calma para sabermos, né, enfrentar as dificuldades sem nos abalarmos e sem perdermos o nosso foco, né? É justamente através desses ensinamentos, né, trazidos especificamente durante esse sermão, durante essas orientações, que o Cristo nos mostra a grande necessidade e a grande importância disso tudo no nosso progresso, né? Que é justamente trabalhando tudo isso através dessa prática de amar os nossos inimigos, né? Aqueles que nos consideram seus inimigos ou que nós, porventura, em algum momento os consideramos assim, né? E aqui a palavra inimigo ela é bem abrangente, não no sentido apenas daqueles que realmente fizemos ou nos fizeram mal, mas em todo o sentido daqueles que em algum momento foram contrários, né, em algum posicionamento, em alguma conduta relacionada a nós ou que chegou a nos proferir ofensas.
Certo? Então, esse capítulo 12 ele aborda várias mensagens, dentre elas o duelo, né? Como eu disse, já vem sendo tratado ao longo desses últimos dias, né? Que é uma prática que ela já foi mais comum na humanidade, no nosso meio. Graças a Deus ela deixou de existir, né, naquele sentido em que conhecemos, de que duas pessoas marcavam um encontro, escolhiam suas armas e todo o resto que a gente já conhece, que é retratado em filmes e em outros locais. Então, pelo menos essa prática aberta do duelo, ela já não mais existe, né, no nosso meio, né? E a mensagem de hoje, ela vem nos trazer alguns alertas sobre essa conduta, mas também não nos deixa esquecer de que existem outras formas de duelo, né? E nós iremos justamente abordá-las na manhã de hoje, né? Que ainda, mesmo que às vezes de forma involuntária, praticamos o duelo de outras formas, né? E de qualquer forma que seja, é uma conduta que é prejudicial, né, à nossa jornada. Então, aqueles que tiverem o Evangelho em casa, né, ou que não estiverem em casa, mas estejam com o Evangelho e quiserem acompanhar a leitura, ela se encontra no capítulo 12, é o item 14, o duelo. Né, a mensagem ela foi repassada por Francisco Xavier em 1861. Então, vamos fazer a leitura desse item, né, e depois buscaremos trazer algumas ponderações sobre ele. Que opinião terão de mim? Dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados, os censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva, da parte de um dos vossos irmãos. Vosso orgulho se acha ferido, respondei-lhe de maneira áspera, e dai uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Que contas deveis à sociedade se a privar de um dos seus membros? Pensai no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai, e seu sustentáculo. Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que, algumas vezes, pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre, mas além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que, estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais. O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve ocultar no silêncio. Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada. A triste satisfação frequentemente deixa, desde esta vida, cruciais remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles formarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos do povo contra o povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Bom, gente, então, como eu já vinha dizendo, né, a mensagem ela nos traz esses esclarecimentos sobre esses constantes duelos que travamos em nossas vidas. E a maioria das vezes eles ocorrem contra o nosso próximo, né? Contra os nossos irmãos, contra aqueles que fazem parte do nosso meio. Então, percebendo sobre a mensagem que foi lida, ela inicia com a indagação: o que pensarão de mim se tolerar isso?
ela já nos faz esse alerta de que muitas vezes as nossas práticas, né, as nossas condutas de revide, elas ocorrem com base no aquilo que chamamos de ferir o nosso ego, né, o nosso orgulho, ou naquilo que achamos que a sociedade vai pensar a nosso respeito através da nossa conduta. Muitas vezes nós agimos mais para dar uma resposta, né, à sociedade que nos cerca, do que realmente de uma forma racional ou em defesa daquilo que acreditamos. O Livro dos Espíritos, ele trata também sobre o tema entre as questões 757 e 759. E ele nos aponta justamente, que o duelo, além de ser uma prática, que em alguns momentos ela configura como um assassinato, em outros momentos como um suicídio premeditado, ela é oriunda do orgulho e da vaidade, que são duas chagas que a humanidade alimenta e que muitas das nossas condutas nos fazem deixar de seguir o caminho correto justamente por conta delas. Então, a primeira coisa que nós precisamos tentar ponderar, ao recebermos uma ofensa, porque na verdade o duelo ele trata de um enfrentamento a uma dualidade, e muitas vezes nós achamos que estamos sendo ofendidos ou estamos sendo contrariados. Então, a primeira conduta que devemos adotar é justamente de saber se a nossa resposta ela está de acordo com os ensinamentos do Cristo, se estamos realmente agindo de acordo com a nossa consciência. Porque se pararmos para refletir, querendo ou não, a nossa consciência ela vai nos dizer se as nossas atitudes elas estão coerentes. Ela vai nos informar se aquela atitude é condizente com os ensinamentos e com as posturas de ser um cristão, porque todos nós nos denominamos cristãos, aqueles que creem nos ensinamentos trazidos por Jesus. Então, quando passamos a nos defender, aquilo que achamos que é uma defesa e que temos essa postura que é semelhante àquele que nos atacou, nós estamos apenas nos equiparando a ele. Em nenhum momento isso nos trará benefício, em nenhum momento isso nos tornará melhores. Se percebermos, quando entramos num embate, nunca se tem um vencedor. Nenhum ponto de vista necessariamente ele saiu como se sobressai perante o outro. E muitas vezes isso deixa consequências irreparáveis. Como a mensagem nos traz, antigamente o duelo causava a morte. Hoje em dia, em alguns momentos mais drásticos, ainda pode causar. E essa morte ela nos trará consequências, tanto para nós quanto para aqueles que estão envolvidos nesses atos. Aquela família que ficou sem um membro, sem um ente querido, a nós que contraímos um débito perante aqueles familiares enquanto aquela pessoa da qual ceifamos a sua vida, Então devemos, além de tudo, buscar essa nossa análise de consciência e ponderarmos sobre as consequências que as atitudes de um duelista podem nos trazer. Muitas vezes a pessoa que nos ataca, ela espera receber o mesmo tratamento. E quantas atitudes, quantas desavenças poderiam ser evitadas em inúmeras situações se simplesmente silenciarmos, se darmos um pouco de tempo para pensarmos e ponderarmos na melhor forma de agirmos e não revidar simultaneamente ao ataque. Então, às vezes, aquela pessoa que está nos atacando, quando ela se depara com o silêncio, ou com a postura da qual ela não espera, que é também ser atacada, ela, digamos assim, ela fica desarmada, ela fica sem argumentos e, em alguns momentos, nós evitamos criar umas desavenças que poderiam se arrastar por séculos, pois nós sabemos que em nossa vida ela não se resume a esse momento de encarne, no qual estamos ocupando essa matéria. Nossa vida, passaremos por inúmeras reencarnações, teremos os nossos momentos também na erraticidade, no plano espiritual,
E muitas vezes essas atitudes, as consequências de tudo isso podem se arrastar por todos esses períodos. Então, sobre aquele tema que eu adotei no início, né, na qual Cristo nos traz essa orientação de amarmos os nossos inimigos, que é trazida na mensagem do Sermão da Montanha, né, esse trecho ele foi bastante estudado e nos trouxe alguns esclarecimentos, né? Martin Luther King ele nos trouxe algumas ponderações sobre isso, né? E o Cristo, quando ele nos trouxe todas essas orientações, ele estava nada mais nada menos que nos ensinando a importância da prática do perdão. Então, fugir de um duelo, né? Se usamos esse termo do fugir ou evitarmos um duelo, é justamente o primeiro passo para praticarmos o perdão, né? Porque quando somos ofendidos, como eu já disse, o que o outro espera também é ser atacado, mas quando a gente age de uma outra forma, estamos aí dando início, né, a essa conduta de perdoar. E Martin Luther King ele nos alerta que o perdoar ele é algo bem profundo, não é simplesmente esquecer aquilo que aconteceu. Né? Ninguém está pedindo isso, até mesmo acho que em alguns momentos é quase impossível isso acontecer, né? Mas ele nos diz que significa que aquele ato maldoso ele não vai criar nenhuma barreira, né, na nossa jornada, nem nas nossas relações, nem nas nossas atitudes. Então perdoar é isso, é não deixar que aquela atitude pela qual passamos, ela chegue a nos causar esse tipo de obstáculo, esse tipo de prejuízo. Joana de Ângeles também ela nos traz algumas ponderações sobre o tema do perdão, sobre o tema do duelo, né? E ela nos esclarece que é justamente o perdão é a maior força contrária ao ódio e evita bastante tipos de conflitos, né, que podem surgir em nossas vidas. Então, às vezes, apenas um pouco de ponderação antes de tomarmos qualquer atitude já ajuda bastante, né? E ela nos pede para estarmos sempre preparados a revidar o mal com o bem, né? Porque se você revida o mal com o mal, ele só vai gerar mais problemas, né? E quando você revida o mal com o bem, né? Quando você aprende a guardar a paciência, e quando você começa a trazer o amor para a sua conduta, né, como foi dito na mensagem do livro Pão Nosso, não aquele amor na questão do sentimento que o homem alimenta como troca de carícias, mas sim o amor de prestar uma conduta ao seu próximo, né, de forma fraternal, aquele amor que é pregado pelo Cristo, né, em todas as situações da sua vida, porque ele foi um dos que mais foi atacado durante a sua jornada sobre a terra, mas a sua forma de responder a isso não era atacando novamente, né? Era trazendo ensinamentos valiosos, era através da sua conduta, nos mostrando que é justamente através dessa prática do amor, da paciência, né, da prática do bem e da caridade, que nós vamos conseguir fazer com que o mal ele deixe de existir. Então, uma vez que o mal ele vai deixar de existir, ele não irá mais interferir na nossa vida, não utilizarão mais condutas maliciosas para nos atacar. Quando Cristo disse a Pedro, embainha a tua espada, foi justamente aí que ele quis que entendêssemos que a guerra, né, ela só vai gerar trevas, né? Aquele que fere, com ferro será ferido. Então, o que ele não quis alertar a humanidade é que o bom combate é justamente buscarmos dentro de nós a nossa renovação, né? A nossa busca pela felicidade. Esse é o combate que devemos todos os dias praticar, não o combate ao nosso próximo. Aqueles que estão ao nosso redor não são nossos inimigos, né? Eles não estão competindo conosco. Então devemos sim evitar todos os tipos de disputa que surgirem, né? O curioso é que
na literatura espírita, Emmanuel e Joana de Anjos dizem que a única disputa que seria salutar é aquela que gera o bem, né? Que gera recursos de amor, que gera resultados bondosos, né? Mas aí é justamente, como eu disse no início, aquela prática do duelo em praça pública, né? Cada um escolhe as suas armas, ela já não mais existe. Mas hoje em dia desenvolvemos outros tipos de duelo. E é justamente aí que o Espiritismo, o Emmanuel, em algumas reflexões, ele nos alerta que estamos alimentando o duelo por meio de pensamentos, né? Estamos alimentando energias que vão nos causar desequilíbrio espiritual e algumas moléstias internas, né, na nossa conduta moral. Então, muitas vezes esses pensamentos são direcionados ao nosso próximo, mas muitas vezes esses pensamentos eles se deparam com a dualidade interna, uma dualidade do nosso dia a dia, da nossa conduta. E, querendo ou não, de forma involuntária ou não, eles também nos causarão prejuízos. E é justamente, né, esse conflito de pensamentos, né, dessas energias negativas que trazem a maioria dos distúrbios que nós passamos, né, de ordem moral, psicológica, material. Então, pensamentos negativos, né, alimentar esse tipo de conduta, esse tipo de energia, ele nos traz somente prejuízos mentais. Né? O ódio, a incompreensão, a ignorância, a crueldade são sentimentos que não devem ser alimentados por nós. E é justamente aí, quando tentamos impor as nossas ideias a qualquer custo, quando tentamos impor os nossos pensamentos, que estamos duelando. Né? Na era contemporânea, esse é o tipo de duelo que temos adotado. É não respeitar o pensar do outro, é não respeitar o momento do outro, né? É não respeitar a opinião do outro e querer que ele sempre concorde conosco, e queremos sempre impor, né, as nossas atitudes, impor os nossos pensamentos, né? Então, um outro tipo de duelo que tem surgido é justamente o duelo para conosco, de buscarmos nos adequar àquilo que achamos que é o padrão social aceitável. Né? Buscamos, às vezes, coisas que não são necessárias para nós, almejamos coisas que não nos trazem nenhum benefício, justamente para tentarmos nos adequar a esses padrões da sociedade. E, às vezes, não medimos esforços para conseguir isso, e passamos por cima daqueles que estão próximos de nós. Né? Então, essa é uma outra forma de duelo que temos alimentado na nossa rotina contemporânea. Né? E isso, muitas vezes, nós percebemos em algumas ocasiões que não temos como agradar a todos, que não temos como atingir esses ditos padrões sociais. E isso, às vezes, nos traz um sentimento de impotência. E esses sentimentos podem desencadear um processo de depressão. Ao longo da mensagem, né, do duelo, não especificamente no item lido hoje, mas quando você vai ler sobre ele no Evangelho, nos outros itens, e no Livro dos Espíritos, muitas vezes ele traz essa relação entre o duelo e o suicídio. Que você, quando aquele que aceitava o duelo sendo despreparado, ele estava premeditando seu suicídio, poderia ser considerado um suicida. E quando a gente parte para essa parte do duelo de pensamentos, esses conflitos internos que nos levam às vezes a um processo depressivo, muitas vezes nos leva também à prática inconsequente do suicídio. Né? Então, percebam que a humanidade o tempo todo ela vem alimentando essa ilusão de que com a morte as coisas serão resolvidas. Né? Tanto aquele que se achou ofendido achava que matando aquele que o ofendeu estaria tudo resolvido, né? Que ele iria se sobressair, que a verdade dele iria prevalecer. E nós, quando não conseguimos, né, resolver essa dualidade de pensamentos que nos aflige, às vezes achamos que o melhor caminho é a prática suicida. Então percebam o quanto esse tema do duelo ele é bem abrangente em nossas vidas, né? E querendo ou não ainda o praticamos, né? De uma outra forma, com outras armas.
E é isso que devemos cada vez mais tentar retirar da nossa conduta, né, do nosso dia a dia. Mas alguns esclarecimentos trazidos por Emmanuel é justamente nesse sentido de que, como vivemos numa sociedade que nos ensina que devemos sempre ser melhor do que o outro, nos alimenta esse instinto de competitividade, a gente busca sempre saudar ou glorificar aqueles que são ditos campeões, né, em determinadas disputas, né, seja nas diferentes ordens do dia. Quando as verdadeiras disputas que deveriam prevalecer, né, e que deveríamos apreciar, são aquelas disputas internas de cada um que tenta superar as suas dificuldades internas de forma silenciosa, que tentam buscar o enriquecimento dos seus valores do espírito, seus valores morais e a busca da felicidade. Né? Então, meus amigos, percebamos que quando Cristo nos disse bem-aventurados os brandos e os pacíficos, não é que o pacífico e o brando eles sejam covardes, porque ele vai fugir de um duelo, mas é justamente aquele que sabe respeitar o tempo, né? Que sabe respeitar que tudo tem um momento certo para acontecer, que sabe agir de forma coerente e ponderada com os ensinamentos cristãos, né? E é justamente alimentando esse tipo de conduta que conseguiremos essa recompensa, esse engrandecimento espiritual, conseguiremos dissipar esse mal, né, da terra, que muitas vezes trazem esses conflitos, né, entre nós e o nosso próximo. Bom, gente, então essa era a nossa proposta na manhã de hoje, né? Eu espero ter conseguido trazer alguma contribuição para o tema abordado, né? Vamos tentar cada vez mais internalizar essa prática de conduta, né, na paciência, evitando conflitos para com os nossos irmãos. Eu vos convido agora a fazermos uma prece para darmos continuidade às nossas atividades diárias, aos nossos convívios. Mais uma vez, aqueles que desejarem podem fechar os seus olhos. Senhor Jesus, só temos a te agradecer, Senhor, por todo esse momento de estudo, de aprendizado, por todas as bênçãos que nos concede, pela oportunidade de sempre podermos progredir, pelo convívio com nossos familiares, pela saúde, pelo lar. Por mais um dia que está nos proporcionando, que tenhamos sabedoria para aproveitar, Senhor, cada momento deste, que tenhamos sabedoria para buscar o nosso progresso de forma salutar. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que se encontram enfermos, que possamos usar as dificuldades como aprendizado, como um momento de superação e de busca por esse progresso. Dê-nos um dia tranquilo. Mais uma vez, obrigado por todas as tuas bênçãos, hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado por nos acompanhar. É sempre um prazer colaborar com essa atividade. Aqueles que quiserem rever essa mensagem ou outras, podem acessar a página do Instagram do Lex ou podem acessar a página do YouTube. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de colaborar com esse trabalho e um bom dia a todos.